Voltaremos, diria aquele famoso cozinheiro, e nós estamos cá de volta na Conecta Mais TV após um break aí de 2 semanas para falar sobre os fatos que acontecem, que fazem parte do nosso dia a dia e exigem um pouco de reflexão. Para fazer esse exercício hoje, a nossa bancada, na 49ª edição do nosso programa, é formada pelo professor Edson Klein, graduado em Administração de Empresas pela CETREM, especializado em Gestão Empresarial pela URGS e também em Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Gestão Empresarial. Experiência no Banrisul, professor da Universidade de Caxias do Sul e da Faculdade Cenecista por mais de 24 anos, corretor de imóveis e despachante veicular. Inácio José de Araújo Mafuz, engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Pelotas em 1975. E Rodolfo Schmidt, advogado, militante nas áreas do direito civil, do consumidor, empresarial, direito penal, previdenciário e trabalhista. Juiz leigo do Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Prata, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Letras pela Uniaselv e com pós-graduação em Docência no Ensino Superior e em Direito Previdenciário pela Unopar. Muito boa noite a todos os colegas que emolduram a bancada de hoje. E nós estamos no mês de outubro e não há como falar de outra coisa que não seja o pleito eleitoral que se avizinha não nesse final de semana, mas no próximo. Os ânimos se acirram, a temperatura sobe e numa das mais acirradas campanhas presidenciais que já se viu até hoje no sistema democrático brasileiro, com vários entre aspas no meio do caminho, nós vamos indo aí para o corredor final, o brete vai se estreitando. No último final de semana, nós tivemos o primeiro encontro televisionado, o primeiro debate entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Foi na TV Bandeirantes. Os bolsonaristas acreditam fielmente numa virada do placar no segundo turno. Os lulistas, por sua vez, veem a vitória como certa. E você, nosso colega de bancada, como enxergou os dois candidatos nesse último debate da Bandeirantes? E como vê as tendências do segundo turno nessa semana que antecede a última fase da campanha presidencial? Professor Edson Klein, faça as vezes para nós com a abertura desse tema. Assistiu o debate, professor? Felizmente assisti, então tá? Fica mais fácil de falar um pouquinho sobre o assunto, né? Aí eu percebi assim não dizer, você não tem visto, e toda a campanha, já no primeiro turno foi assim também, não existe muita proposição, é mais ataque, é um tentando aumentar, como é que se chama? O saldo negativo. O saldo negativo, a rejeição do outro, né? Ao invés de propor alguma coisa nova para o nosso país, e até porque a gente está precisando, aí nós estamos passando agora por uma situação de melhora, economia crescendo, o PIB está apresentando resultados positivos, a inflação está caindo, é evidente que tem alguns fatores macroeconômicos e internacionais também que acabam influenciando nisso tudo, né? Mas se nós comparar o nosso Brasil aí com o restante do mundo, né, a gente está muito bem, né? Se nós olhar hoje lá, a primeira-ministra inglesa lá pulou do cavalo de novo, né? Então, 60 dias. Não, 45 dias, 45 né? Durou 45 dias, né? O menor. Então, e a gente sabe que a crise lá tá. Então, se nós olhar, eu estava dando uma aulinha ontem à noite aqui na escola, na ESP, aqui do outro lado da rua ali, né? E nós estávamos comentando, sempre no início da aula, falo isso com os alunos, né? Se a gente olhar do ponto de vista macro, tá bom, então o que faltou ali foi uma parte mais propositiva por parte dos candidatos, né? O desempenho a gente não consegue, assim, aí eu não tenho botear no caixa, como diz o Galdério, né, para poder mensurar, mas primeiro bloco ali foi mais ou menos, depois, e no último aí o candidato a presidente, o Lula, lá ele se perdeu no tempo, né, e aí deixou a porteira aberta para o Bolsonaro falar 5 minutos e 42 segundos, se não me engano, né, até me chamou a atenção, eu ficava olhando, tipo, será que esse cara não vai? E realmente ele acabou perdendo aí. Então, nesse sentido, né, mas o que importa para mim, claro, para mim, né, força de expressão, né, essa parte depois a gente vai vendo aí a repercussão disso tudo, né,
E a gente vê que está sobrando pouca coisa, né? A maioria das pessoas já decidiram mesmo, né? Vai ser no taco a taco a coisa ali, né? Então nós vamos ficar mais uma semana e pouco vendo aí o que esse pessoal está fazendo, pulando para o Rio de Janeiro, Minas Gerais principalmente ali, alguma coisa no Nordeste, né? Para tentar consolidar cada um deles a posição, né? Dentro da ideia deles. Então, eu acho que se o debate, tirando esse lado de não ter nada de novo em termos de propositivo, nada também é força de expressão, né? De propositivo, ele não agregou muita coisa, né? Para quem está decidido. Então, por isso que eu sempre digo assim, a gente vai vendo pesquisa, aí o pessoal olha as pesquisas, e quando nós estávamos discutindo ainda lá em casa, tinha uns parentes lá, e o pessoal, mas tá 40 e não sei o que, o pessoal não olha recorte por região, por religião, por formação, por renda, essas coisas, né? Então, quando você começa, e como eu tenho tempo, principalmente de noite, né, para ficar vendo alguma coisa sobre isso, né? Então a gente começa também a ter uma opinião mais clara de como é que está o caminho, né? Então, mas a minha percepção assim que faltou um pouquinho de proposição, né? Porque nós temos que pensar em termos de um programa de Estado, né? Um programa de governo, né? Isso aí faz tempo que teria que ser assim, mas nunca é, né? Vai na velha bandeja da politicagem. Isso, da politicagem, perfeito. Dr. Rodolfo Schmidt, aproveito para mandar um abraço para o seu Ivan Schmidt e para a dona Belkis Nunes, que estão nos acompanhando nesse momento. Que bacana. Boa noite a todos. Tiago, é sempre um privilégio retornar a esse programa, essa emissora que eu tenho bastante carinho, ainda mais na companhia do grande amigo, né, e dos colegas de bancada Edson e o seu Inácio. Eu me considero, Tiago, um amante de debates. Na verdade, eu me aproprio do que o colega Edson falou, no sentido, sim, da falta de proposição. Mas eu gosto de analisar bloco a bloco, né? No primeiro bloco, por força de sorteio, quem começou falando foi o candidato petista, né? E a gente sabe da lei da ação e da reação. Então, quem começou atacando foi o candidato Lula. Atacando em qual forma, né? Ele falou da pandemia. A gente sabe que a pandemia é o calcanhar daqueles do candidato Bolsonaro. Mas eu considero um ataque de uma forma baixa, porque nós temos que considerar na pandemia uma guerra instalada e a Covid como um todo. Então, ficava muito fácil dizer, mas quantas universidades você criou nesses 4 anos? Mas o povo não está comendo mais o churrasco, como ele finalizou sua fala. Mas nós temos que ponderar o seguinte: o candidato Bolsonaro foi quem segurou a economia do nosso Brasil, fortalecendo principalmente o agronegócio. Perfeito. O agronegócio foi quem puxou as rédeas e colocou o Brasil num patamar, inclusive de fortalecimento da economia no mundo externo também. Isso significa dizer o quê? Podemos colocar como um ponto ao Lula nesse primeiro turno? Sim, até podemos, né? Porque eu considero que aquela pessoa que domina o debate é aquele que ganha o ponto. Mas se a gente for regionalizar essa parte da pandemia, nós verificamos pelo nosso estado aqui, o Rio Grande do Sul matou mais pessoas do que todo estado do Nordeste do Brasil. Isso é dado, isso é estatística. Ou seja, brincar de pintar mapinha jamais resolveu o problema do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Bandeiras, né? As bandeiras, eu fiz parte do comitê de enfrentamento ao Covid aqui no município de Nova Prata. E eu tenho propriedade para dizer isso. A história do fique em casa, ela não funcionou. Por quê? O vírus, ele atacava o sistema respiratório da pessoa. Então aquela pessoa que tinha que trabalhar, ela trazia o vírus para casa? A pessoa pegava em casa o vírus. Ou seja, a campanha do fique em casa, a campanha de pintar bandeira, de restringir horários. Tiago, no banco, agora vocês só podem ir das 14 às 16 horas. Então, o que acontecia? Aglomerava todo mundo naquele tempo.
né? Então, assim, o ataque do candidato Lula foi baixo nesse sentido de pandemia. Mas aí nós vamos para o segundo bloco. E no segundo bloco, a gente fala de corrupção. Aí sim. E aí, nesse ponto, né, meus colegas, Bolsonaro muito bem soube delinear toda a sua fala. Por quê? Eu explico para todo mundo que está em casa aqui. No nosso primeiro grau de jurisdição, pensamos no Fórum de Nova Prata a apuração de qualquer crime. Tá? Vamos falar de lavagem de dinheiro. No primeiro grau de jurisdição, se analisam fatos, se analisam provas. Ok, teve a sentença, vamos para o Tribunal de Justiça em Porto Alegre. Também se analisam fatos, também se analisam provas. Mas no STF e no STJ, que digamos a nossa instância final, não se analisam mais fatos. O candidato que se diz absolvido no fórum, na ONU, pelos padres, não. O que aconteceu é que os crimes foram declarados como prescritos. A prescrição ocorre quando apenas o Estado não conseguiu punir aquela pessoa no tempo ideal, na razoável duração de um processo. Então não me venha dizer de absolvição. Porque fatos e provas foram devidamente analisados e as condenações foram unânimes. Então, eu acredito um ponto para o candidato Bolsonaro. Agora, por fim, nas perguntas de jornalistas, aí sim eu acredito o segundo ponto ao nosso candidato Bolsonaro. Por quê? Aí sim teve até um pouquinho da economia, né, nessa parte, né, Edson? Porque eles pediram do Auxílio Brasil. Pensemos no auxílio emergencial primeiro. O Bolsonaro, no governo dele, conseguiu acreditar aquela pessoa que não tinha renda, R$600. Para mulher, que todo mundo diz que ele não é contra a mulher, não, para mulher, né, líder de família, mãe solteira, ele acreditava R$1.200 a cada uma dessas mulheres. E com isso, com esse programa, na soma total de dinheiro dispendido, chegou a 15 anos do Bolsa Família proposto pelo PT. Então, assim, nesse balanço, primeiramente tem que parabenizar o Grupo Bandeirantes e também o Grupo da UOL, porque esse formato de debate inédito, onde cada um fazia a gestão do seu próprio tempo. E aí, Edson, eu ocupo o que tu disse, que aquele tempo que o Bolsonaro ficou falando 5 minutos e 42 segundos sozinho, foi porque o Lula quis defender o indefensável. Não tinha o que falar. Não tinha o que falar. Então, assim, meus caros colegas, Thiago, enquanto nesse peito bater, eu sempre vou defender a Constituição Federal, a família e a religião. Essa é a minha posição. Muito bem, Inácio Mafuz, com a sua experiência aí, como é que enxergou esse debate do último final de semana aí na Rede Bandeirantes e essa fase, semana que antecede o final da campanha? Tiago, telespectadores da nossa Conecta, uma vez mais eu agradeço o convite. Eu vou chamar o tal debate da Bandeirante, me transportou lá para a final da década de 70, início da década de 80, na minha terra, lá no interior de Tapes, um lugar chamado Passo Fundo. Lá nós tínhamos um tipo popular, lá nós chamamos lá um peão, distância, meio desvalido lá, o seu Luluzinho, seu Lulu. Tá, era um teatino, morava no corredor, no rancho do corredor, bêbado, contumaz, vivia de biscate, ladrãozinho de galinha, enfim. E no interior, antigamente mais ainda, no final de tarde, nos sábados, o pessoal da redondeza se reunia no bolicho, na bodega, para trocar palavras, jogar uma carta, um osso, uma bosta, dependendo da coisa, de correr uma carreira na estrada. E o Lulu era um dos primeiros que se chegava ao bolicho até para filar um trago, um cigarro, enfim, alguma coisa. Então ele chegava no primeiro momento a meia guampa, meio sóbrio. Tá, ainda cumprimentava, conversava alguma coisa que
prestava. A partir do segundo, terceiro gole, a canha tomava conta dele. Então ali ele passava o resto da tarde arrumando arenga, implicando com um, implicando com outro. Sujeito incomodativo. Desaforando um, desaforando o outro. Todo mundo dava corda para ele, enfim. Aí chegou o ponto, como o doutor Rodolfo falou, o professor Edson falou antes, o cara, no final, tanto provocado, louco para apanhar. Aí os caras seguravam. Tá? Aí entra aquela velha, só por que esse debate do Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro e o Lula, coincidência, um é Lula, outro era Lulu lá fora. Tá? Os caras davam, deixa pra lá, tu vai bater no bêbado, tá? É prevalecimento, lá, o provalecimento, chamava lá fora. Se tu apanhar do bêbado, é um bundão. Então deixa pra lá, vai embora. Aí lá pelas tantas alguém, como no último caso, põe a mão no ombro do cara, vai embora. Tá, vai pra casa, vai pro rancho, tá aqui mais uma garrafa de cachaça e vai embora tomar o teu trago. E ele tinha um cachorrinho, tá, que nós chamávamos de poste. Porque ele mijava no cachorro, ele saía mijando no cachorro, deixando chute de cachorro. Então, eu me lembrei isso, a conversa de boliche no sábado de tarde ou domingo de manhã, o bêbado enchendo o saco, tá, atrapalhando a conversa do pessoal mais sério, mas faz parte. Não tinha televisão, era o rádio de vez em quando. Às vezes tinha um trovador, um violeiro lá, já aproveitava o mote ali do seu Lulu. Então hoje nós estamos entre o presidente Bolsonaro e o Lulu dos anos 2000 e poucos. O povo escolhe. Um tem uma história de seriedade, de família, enfim, de pátria. O outro é o bêbado que está aí enchendo o saco todo mundo e querendo mais um trago de cachaça. Muito bem, fechando esse primeiro bloco, a gente... Professor? Não, só para reforçar o que o Rodolfo falou, acho que essa parte jurídica aí do cara inocentado, por aí fora, não foi inocentado coisa nenhuma, né? Exatamente. Não, isso aí, qualquer leigo um pouquinho mais esclarecido sabe que isso é mentira, né? Então já começa por aí, né? O cara, não estou dizendo que ele tenha sido o culpado, autor intelectual, mas ele estava no esquema, né? Tanto que foi condenado, né? Não tem, isso aí não prescreveu lá, ou o foro não foi o adequado, não importa, mas a culpabilidade não tem o que discutir, né? Prescreveu a pretensão de punição, não as provas e os fatos que aconteceram. Não, então isso sempre teve bem claro para mim, né? Sim. Desculpa. Não, de forma alguma. E se você acha que o assunto política terminou por aqui, no próximo bloco nós vamos falar sobre a formação do Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, que teve aí uma grande votação de candidatos de centro-direita e como isso vai se refletir aí para o próximo presidente, seja ele quem for, saindo das urnas no dia 30. A gente volta num break rapidinho e eu mando um abraço especial para dona Carmen Corso, para o Felipe Pavan e também para Elaine Casanova e a Aline Bristotti Prestes, que estão nos acompanhando. 3 minutos e estamos de volta para falar sobre o Congresso. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Dinox Corrimãos. Excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br.
Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Gobi Lupo Escala, loja exclusiva de produtos Lupo e Escala em Nova Prata. 3242-4323. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. E retornamos com você nesse segundo bloco do Ponto a Ponto, nessa quinta-feira de noite. É um prazer imenso estar de volta a esta bancada sempre muito qualificada. E nós contamos com o apoio especial de Tana Roda Pneus, Clínica ProStar, GB Vidros, Oriplanta, Gobi Lupo Escala, um abraço para Dona Cris, Unimed, Vale das Antas, Sicredi, Service Contabilidade, Espanhol Materiais de Construção, Pedras Andretta, Arcier Construtora Incorporadora e Dinox Corrimões e a Universidade de Caxias do Sul. E conforme prometido, o segundo bloco eu deixei separado para a gente debater sobre o Poder Legislativo. A eleição que ocorreu levou ao Congresso Nacional, nas suas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, uma maioria de direita e de centro-direita. E a pergunta para a bancada é como esta inclinação do Congresso Nacional vai contribuir ou atrapalhar as próximas
né, o próximo mandatário que será escolhido no dia 30. Afinal, quais são as tendências do Poder Legislativo da União para 2023 em diante? E para comentar o assunto, quem é muito afeiçoado ao Poder Legislativo, Dr. Rodolfo Schmidt. Tiago, a diferença crucial do segundo turno para o primeiro é exatamente essa, né? Porque nós vamos com uma definição do nosso poder legislativo, esperando tão somente o desfecho do poder executivo. A gente sabe que para o Brasil continuar no rumo certo, é necessária uma harmonia entre esses poderes. Até porque o poder judiciário a gente deixa um pouquinho de lado, né, para receber, processar e julgar processos. Nesse aspecto de cargos eletivos, Thiago, são fatos, né, são números. O partido do candidato Bolsonaro, ele conta, a partir da próxima legislatura, com 99 cadeiras na Câmara dos Deputados, enquanto a esquerda, PT, PCdoB, PV, conta tão somente com 80 deputados no Congresso. No tocante ao Senado Federal, nós percebemos que houve eleição dos 27, entre os 27, 8 do partido do Bolsonaro, apenas 4 do PT. Isso significa dizer que, a título de Congresso Nacional, nós teremos 99 deputados a favor do candidato Bolsonaro, enquanto somente 80 que teriam em tese favorecendo o candidato Lula. No Senado Federal, ficariam 12 senadores apoiando o candidato Bolsonaro, enquanto 9 senadores para a esquerda. Isso significa dizer, principalmente ao indeciso, até porque numa eleição polarizada do jeito que é, direita não muda voto da esquerda, mas sim a fala é para o indeciso, que pense nisso. Poxa, o partido do candidato Bolsonaro já conta com a maioria no Congresso Nacional. Então, o voto no Partido Liberal, o voto no candidato Bolsonaro, ele permite o quê? Ele permite que o Brasil continue no rumo certo, a partir do fortalecimento da educação, das políticas públicas, da segurança pública. Tiago, pensemos num exemplo muito clássico. Eu vou com a minha esposa e com o meu filho na praça. E eu estou falando no celular. Poxa, não é admissível que um meliante venha, me apanhe o celular e diga que foi para alimentar a família dele, né? Ah, porque é um crime de menor potencial ofensivo? Não. O crime é crime em qualquer lugar que seja. Então, isso significa dizer o quê? Que as políticas públicas, para que sejam fortalecidas através de um país democrático e coeso em suas decisões, a necessidade de permanência no poder do candidato Jair Bolsonaro é o que mais se assemelha como melhor escolha para o nosso país. Eu acredito que a esquerda retomando o poder seria um retrocesso na nossa história política. Inácio Mafuz, Congresso Nacional 2023, como é que tu enxerga essa formatação? Como o Dr. Rodolfo bem explanou, a grande maioria dos congressistas eleitos, somando as duas casas, é de centro-direita, enfim, parece que na Câmara dos Deputados, perto de 300 deputados se encaixam nesse perfil. As esquerdas saíram enfraquecidas, apesar de elegerem o quinhão deles, praticamente, no Rio Grande. Eu vejo pelo Rio Grande do Sul. Eles perderam, parece que uma cadeira ou duas, não me vem agora a coisa, mas os que fazem votos, no caso do PT, PV, se reelegeram com folga.
mas no somatório diminuiu. Houve, na prática mesmo, renovação no Congresso, perto de 10%. Menos 10%. O resto são é o hereditário, é o feudo, enfim, que troca o nome, mas a ideia é a mesma. É o mesmo time, a mesma camiseta. O que eu vejo na Câmara Alta, no Senado, houve uma renovação, sim, considerável, com gente de maior peso, enfim, com maior capacidade, com maior compromisso e com valores mais definidos. O que eu temo é que tanto a Câmara Alta como a Baixa, no caso Senado e Câmara, não possam trabalhar como não estão podendo nessa legislatura, em função de um atropelo por parte do Judiciário, do STF, principalmente do STF. Que os caras, sem um voto, mas pagando, tem que pagar pedágio para quem os colocou lá, estão fazendo essa baderna toda aí, hoje, estarrecido, até a Maria Luísa, minha mulher, me chamou a atenção. Em Goiânia, um supermercado foi autuado porque fez uma promoção de vinho a R$22. Aí a Justiça Eleitoral autuou o cara. Inclusive tirou a Jovem Pan do ar. Não, mas isso aí, os caras estão fazendo atropelos e sem ninguém. Ao belo prazer. Se me permite, senhor Inácio, aquelas outdoors onde tem o agro apoia Bolsonaro, o agro apoia a Copa do Mundo 22, também foi retirado. Exatamente. Só que em função até de um presidente, o atual presidente do Senado, o Mineirinho, que é lá que eu chamo o senadorzinho, Pachecozinho, tá, o cara se acadelou, porque ele tem interesses no Supremo, lá no STF, e não mexeu com ninguém. Esses dias retiraram, não sei qual foi, a Xuxa, acho que fez, colheu 40, ou 50, ou 100 mil, 200 mil assinaturas para processar hoje senadora Damares. A população brasileira recolheu, há 2 anos atrás, quase 3 milhões de assinaturas para abrir o impeachment para o X, o Xandão do PCC. Engavetaram. Então a esperança que eu tenho é que o Bolsonaro, claro, se reeleja e o Senado, principalmente, possa agir sem as amarras, sem as maneias, sem as mordaças que hoje foram impostas por esse Suprema Corte aí, que eu chamo, repito hoje aqui, não sei se pode chamar, é um sindicato do crime. Enquanto a gente não recebeu uma ordem que o Alexandre de Moraes baniu o nosso programa, então, eu posso dizer então que o meu ladrãozinho lá, o Lulu, tem o Lulu ladrão, que é o maior ladrão do país. Então são coisas que, oxalá, esse Congresso eleito que toma posse em fevereiro, possa trabalhar em benefício do Brasil e da população brasileira. E não continue defendendo essas picuinhas, enfim, o crime. E quanto se a esquerda ganhar, aí entra o outro lado, o temor. Não se repetirá um mensalão? Porque no DNA de grande parte congressista, um dos órgãos mais sensíveis é o bolso. Então, tomara que o presidente Bolsonaro se reeleja, o Congresso possa trabalhar e o Brasil siga nesse caminhar aí de progresso, enfim, e exemplo para o mundo. Não falo porque eu vou votar no Bolsonaro. É a ideia de pensando mais alto, pensando na pátria. Professor Edson Klein,
fazendo referência ao que o seu Inácio falou, né? Eu sempre digo assim, que quando a razão e a emoção desce para o bolso, né? É porque o caráter, essas coisas, já foi pro ralo há tempo, né? Então esse é o problema que nós temos no nosso Congresso, né? Então essa renovação que está tendo agora, aí, como o seu Inácio falou, aí nós temos aí no Senado o Mourão, aí, o próprio Moro, né? Que eu sempre gostei da atuação dele, pode ter pisado aí no tomate, em alguma coisinha, né? Mas a atuação dele, para mim, foi impecável, o próprio Deltan Dallagnol também, né? Podem criticar à vontade, que eu vou continuar defendendo os caras, né? Então acho que para nós entra, estou falando desses 3 nomes, mas tem N outros nomes lá, que vão chegar lá com uma roupagem nova, né? Eu imagino assim, com uma bandeira nova, né? Isso para nós vai ser bom, né? Se Bolsonaro ganhar, se Lula ganhar, não importa quem, mas pelo menos a gente vai ter alguém mais de peso lá. Eu estava vendo hoje, aí, talvez vocês tenham visto há pouco, antes de sair de casa, né? O pessoal estava falando aí que os nossos deputados federais aqui da bancada gaúcha, né? Eles produziram 800 projetos nessa última legislatura. Foram aprovados 8, né? E sancionados 2, né? E aí o pessoal estava medindo, mas em termos de produtividade, valeu a pena? Não, né? Sim, o papel deles não é só isso, né? Só fazer projeto e tudo, né? Mas também, né, nós começar a analisar, e aí entra um problema muito particular nosso como eleitor, né? Nós votamos e depois deixamos os caras meio de lado, né? Nós temos que começar a cobrar esses caras. Qual é o teu programa de governo? Porque a gente vai deixando eles na maçota, eles vão fazendo, então a gente vota neles e depois vai para casa, guarda o título lá num lugarzinho para a próxima eleição e tu não lembra mais de cobrar de ninguém, né? Então eu acho que é por aí nós começar a cobrar, que o Congresso está lá para isso, né? Fiscalizar os atos do Executivo e mais aí, mas também apresentar soluções para esse nosso país aí, que é rico, né? Aquilo que vocês falaram antes do próprio debate lá, né? Que se reforçou o negócio do agro e coisa, né? Se reforça bastante, isso não é conversa, não é balela, né? Nós somos, se dizia lá, o senhor Inácio vai lembrar daí, né? Na década de 70, né? O pessoal dizia lá que o Brasil ia ser o celeiro do mundo, né? Depois veio a crise e coisa e nós não ficamos para trás. E agora nós voltamos a subir bastante a nossa régua, né? Realmente a gente está... Então, potencial nós temos, né? O pessoal fala em reforçar a indústria um pouquinho também, né? Que nossa indústria era 17% do PIB, caiu para 11%, né? Não é problema de governo, né? Que fique bem claro, né, pessoal? Foi esse processo de desindustrialização ocorreu no mundo, né? Todo mundo foi para a Ásia lá produzir, né? Mas essas são coisas que nós podemos voltar a fazer, né? Fora a infraestrutura e coisa que a gente precisa ter, né? Para dar suporte a tudo isso, né? Então eu vejo assim, eu tenho fé nesse congresso aí, viu? E é bom que se diga, Thiago, que a maioria centro-direita que já se estabeleceu no Poder Legislativo, ela verifica o quê? Uma condição de que a mesa diretora e também as comissões sejam presididas pelo pessoal, pelos congressistas de centro-direita. Então isso contribui e muito para a pacificação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E eu quero acompanhar bem de perto essa situação a partir de 2023 para ver como esse Congresso vai lidar com uma coisa que nós estamos começando a tatear agora, chamada ativismo judicial. Nós tivemos, nos últimos 4 anos de governo, obviamente, fortes embates entre o presidente da República e os tribunais superiores, no caso o STF. Sim. A colisão foi inerente ao trabalho de todos, eles se chocaram em vários momentos em falas públicas. Agora na eleição a gente segue acompanhando essa troca de farpas de forma institucionalizada, né? Nós temos aí uma condução um tanto quanto severa para as condições de programa de televisão. Por exemplo, o candidato Bolsonaro perdeu muito espaço de tempo na TV aberta por conta de cassações e de outras situações. Essa situação da Jovem Pan ficou um tanto quanto incomodativa. Eu acompanhei o voto da Carmen Lúcia, dizendo que nunca mais pode haver censura no Brasil, mas que neste momento se faz necessário esse tipo de situação. O que eu quero acompanhar é como nós vamos ter esses freios e contrapesos que Montesquieu falava no sistema de tripartição de poderes, agindo nesses próximos 4 anos para colocar aí freios nessas situações que a gente vê acontecendo, principalmente quando se fala poder judiciário, se relega essa fala aos tribunais superiores, à Brasília, que é quem tem esse tipo de inferência política. Quero acompanhar como esse Congresso vai lidar com esse assunto delicado e nesse jogo da democracia
como é que o bastão do poder vai correr de um lado para o outro. Tiago, me permita, eu vou repetir, por que o STF, principalmente, tomou o freio, tomou as rédeas, enfim, e se disparou com a carrocinha lomba abaixo? Porque o Senado, que é o poder que poderia, que pode... É a representação do Estado federado. Pode cobrar, promover impeachment, sei lá o quê, suspender o cara, tirar o bandido de lá, se acadelou. Quantos processos de impeachment lá, dos ditos sinistros, togados lá do STF, estão engavetados. O presidente Bolsonaro, como ele repetiu durante esses 4 anos, ele sempre procurou jogar dentro das 4 linhas. E os caras estão, é o juiz, é o bandeirinha, é o VAR, é a federação, é todo mundo contra o time dele. Então, eu espero, torço, que o Senado, principalmente com essa nova formação, essa nova composição, tenha, vamos usar uma palavra baixa, culhão, tá? Para peitar os caras e colocá-los no devido lugar. E tem aquela proposta que correu, né, sobre o aumento do número de ministros do STF, vamos a 16. Isso aí também não. Na condição de vice-presidente da OAB aqui de Nova Prata, é meu dever trazer a todos aqui a nota que o nosso destemido presidente gaúcho, da Ordem Gaúcha, o Dr. Leonardo Lamacchia, soltou na imprensa, no sentido de que a liberdade de imprensa é garantia constitucional, que garante o Estado democrático de direito, e o direito à informação é uma garantia, é uma cláusula pétrea prevista no artigo 5º da Constituição, prevista a todo cidadão brasileiro. Então, qualquer ultraje à Constituição Federal, ela não pode ser, não pode passar impune, Tiago. O Poder Judiciário, ele está lá para interpretar a lei, não para deturpar ela. Muito bem, e no próximo bloco a gente sai do assunto da política e vamos para uma pauta um tanto quanto delicada. Seu Jorge, o cantor carioca, renomado nome da música popular brasileira, fez um show em Porto Alegre no último sábado e acabou deixando palco sobre xingamentos de cunho racial. E nós vamos debater esse fato que mais uma vez volta a acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Eu volto em 3 minutos e mando um abraço para a dona Tericúnico e a tia Lorena Corso, que está nos acompanhando, e a Maria de Lourdes Pagnoncelli, que dizem que o programa de hoje está muito bom. Obrigado. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca RCE Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. GB Vidros, a melhor opção para envidramento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar
conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Dinox Corrimãos, excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Muito bem, voltamos para o nosso último bloco dessa noite do Ponto a Ponto, que tem o apoio de Tá na Roda Pneus, Clínica ProStar, GB Vidros, Oriplanta, Gobi Lupo Scala, Unimed, Vale das Antas, Sicredi, Service Contabilidade, Espanhol Materiais de Construção, Pedras Andretta, Arcier, construtora e incorporadora, Dinox Corrimões e Universidade de Caxias do Sul. No último bloco não vamos falar de política, mas vamos falar de um fato aí que chamou a atenção e atraiu aí de forma negativa uma imagem um tanto quanto complicada mais uma vez aqui para o Rio Grande do Sul. Seu Jorge realizou um show no último sábado no Clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Segundo as informações constantes nas mídias sociais e investigação policial que está sendo realizada, o cantor foi ofendido com injúrias de cunho racial. Seu Jorge foi chamado de macaco e ouviu um coro de pessoas imitando o som do animal na frente do palco de uma das mais concorridas e elitizadas sociedades gaúchas. Na opinião da bancada, como se dá o reflexo para a sociedade do Rio Grande do Sul acerca desse fato, lembrando outros episódios semelhantes que nós já tivemos em estádios de futebol, por exemplo, que chamam a atenção. O cantor, em vídeo divulgado nas redes sociais, falou que admira muito a cidade de Porto Alegre, admira muito o Rio Grande do Sul, mas que saiu magoado dessa situação. Como interpretar esse fato, Inácio Mafuz? Tiago, professor Rodolfo, professor Edson, telespectadores. Em primeiro lugar, interpretar à distância, porque não se tem, eu pelo menos não tenho conhecimento do que realmente aconteceu. Fatos
fato é um, mas as versões hoje estão preponderando. Ele disse que foi ofendido, o pessoal do clube disse que não. Pelo que consta, ele tinha assinado um contrato que não podia fazer manifestação política. Fez. Tinha no contrato dele, não podia levar o outro cara que ele levou. Apresentou. Então, quem é que se chamaram um cara disso ou daquilo? A lei vai, a investigação policial vai apurar se o cara é culpado, alguém identificado como culpado deve ser punido. Mas não no oba-oba, no achismo, no vitimismo. Tá? Então é muito fácil dizer. Como há pouco o Rodolfo comentou que um renomado, probo, impoluto, jurista de Porto Alegre, disse, já está processando o presidente do Grêmio Náutico União pelo ocorrido, uma manifestação. Mas então, primeiro vamos esclarecer, vamos deixar a coisa fluir, comprovar o que é fato, na realidade, o que é factoide, o que é mentira, o que é verdade. E se tiver culpado, puna-se, prenda. Tá? Mas dependendo de quem for acusado, condenado, sei lá, vai lá para o Supremo e é solto no outro dia. E quanto a esse artista, que ele se restrinja a cantar a musiquinha dele, dar o show que ele foi contratado, e não faça, desculpa, não vai fazer palhaçada. Que era o aniversário do clube, inclusive. Quer dizer, o pessoal, ele não foi por acaso que ele chegou lá. Foi contratado, era um jantar, pelo que me informaram, no aniversário do Grêmio Náutico União, que é realmente um dos clubes mais tradicionais de Porto Alegre. Então, se para o cara ser vaiado, ofendido, alguma coisa ele fez de graça, não seria. Porque o pessoal que foi lá espontaneamente pagou ingresso caro para assisti-lo, não ia para lá com o objetivo já pré-determinado de vaiar o artista que ele gosta. Então vamos esclarecer, vamos esperar esclarecer, tomara que a polícia chegue no possível culpado, se existir, e ao mesmo tempo, se for factoide, puna quem está inventando a mentira. A posição que eu posso externar é essa, porque é muita teoria e pouca prática. Não tem... É aquela velha história, é tosa de porco, né? Muito grito e pouco pelo. Muito bem. Muito bem nas analogias. Tem fundamento. Tem fundamento. Professor Edson Klein. Eu acho que esse lado, né, reforçando o que o senhor Inácio falou, tem tomado uma dimensão, né, na mídia nacional, nas redes sociais e tudo, né, especificamente esse caso aí de Porto Alegre, mas isso aí virou um problema, né, e é um problema global, né, pessoal, essa situação tem acontecido no mundo todo também. Eu sempre tenho dito para os alunos, né, na escola, né? Não vamos pensar que é o nosso Brasil, o nosso Rio Grande. Isso é um problema global, né? Vem em todo lado, né? Mas pegar especificamente esse caso ali, é o que o senhor Inácio falou. Vamos ver, vamos aguardar a polícia fazer o que tem que ser feito ali, né? Eles estão aí para isso, né? E vamos ver quem é quem aí no processo e pronto, né? E se nós pegar aquele caso lá de São Paulo também, não sei se vocês devem ter, agora não lembro o nome da senhora lá e do artista também, né? Que acabou saindo, inclusive, do prédio lá. Então, a gente tem visto cada dia ou diversas vezes por dia alguma coisa diferente, né? O que me preocupa nisso tudo, né, é que está tomando uma dimensão que parece que está saindo fora do controle, né? Então aí sim preocupa, né? Porque daqui a pouquinho eu não posso mais brincar com o Thiago, não posso brincar com o Rodolfo, não posso brincar com o seu Inácio, que eu conheci hoje, e aí qualquer coisa, tudo é motivo, né? Então talvez o que está faltando um pouco, né, de ambas as partes, aí eu pegar especificamente de novo isso aí, é um pouquinho de bom senso, de razoabilidade, coisa, né? O que mais que a gente podia dizer? Tem outro termo aí, me ajuda, doutor, aí, não? É bom senso, né? Porque, cara, se não... Serenidade. Porque se não dá tudo, né? Tá tudo a ponta de faca, não... E aí, pior que isso aí toma conta da mídia, né? Nós temos coisa muito mais importante para se discutir por aí, né? Do que isso, né?
Tosa de porco. Essa foi Essa forte. ficou- Eu já tinha ouvido isso, mas fazia tempo que não ouvia mais, viu? Eu sou Verdade? velho. Por isso, do meu tempo. Doutor Rodolfo, pra gente encerrar com essa situação aí que vai envolver, sem dúvida nenhuma, investigação, inquérito e toda a engrenagem judicial. É isso aí, ainda estamos gastando dinheiro público para resolver esse negócio. Primeiramente, Thiago, obviamente que fica o meu repúdio a qualquer prática criminosa e que seja punido, se for o caso, o agressor dessa ofensa, né? Enfim, de qualquer ofensa. Agora, eu me apropriei de alguns documentos, vídeos, enfim, partes do inquérito policial que já se iniciou. Te confesso que assisti o vídeo, aquele que até agora está na mídia, não consegui identificar nenhum ato ilícito e é bom que se esclareça ao telespectador. Se foi o caso, não foi um ato de racismo. O racismo acontece contra um grupo que é, obviamente, mais que um, mais que dois. É um grupo. É contra um coletivo. Exatamente. A injúria racial, ela acontece, então, de modo ímpar para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Então, já vamos parar de falar de racismo, nesse caso concreto. Segundo, no vídeo que eu analisei, se houve bastante gritos, não sei se vaias, enfim, mas eu não consegui identificar, por exemplo, a imitação de um macaco, como foi disseminado na mídia. Outro ponto a ser explorado é que, muito bem dito pelo seu Inácio, o contrato que eu tive acesso, ele previa vestes adequadas a rigor da solenidade. Ele estava lá de moletom e calça rasgada. E eu não estou sendo pejorativo ao moletom e à calça rasgada, mas o traje era terno social. Segundo, não podia fazer nenhuma manifestação de cunho político, tendo em vista a proximidade das eleições. Ele fez um gesto de um candidato da esquerda e, além disso, começou a fazer uma palestra no fim do seu show sobre que ele era contra diminuir a maioridade penal e, além disso, que ressaltou que as mortes de jovens negros e apresentou para isso um outro jovem tocando cavaquinho que não estava contratado. Ah, mas Rodolfo, então uma coisa justifica a outra. Não, não é isso. Mas aquela teoria da ação e reação que eu citei no início, ela também se aplica agora. Então, eu vou lá, faço o meu show, canto a minha música, produzo o meu tipo de arte, recebo e vou contente e satisfeito para casa. Sim. Bem satisfeito, né? Exato. Agora, no momento em que eu expresso a minha opinião política num local inapropriado, a vaia daquele grupo, daquela sociedade, me desculpem, mas eu creio que não seja quanto à cor do cantor, e sim quanto ao desprezo do ato que não era esperado para aquela ocasião. Muito bem, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora e a gente vai ter que esperar essa situação ser desvencilhada pelas autoridades. São fatos controversos, cada um tem o seu ponto de vista. Mas que sirva, desculpa te interromper, Não tem Thiago, problema. mas que esse episódio sirva para a própria direção, os associados do União e outras entidades sociais escolherem melhor quem contratar para se apresentar na sua festa. Eu, se fizer fizer uma festa, eu não gosto de funk, eu não vou contratar um funkeiro. Então, selecionar melhor. E essa coisa de racismo, injúria racial, enfim, como o professor Edson falou, é muito o tal do politicamente correto. Eu sou um politicamente incorreto, por natureza. Tá? Mas se levar a coisa ao pé da letra, meu avô era árabe, era sírio, meu sogro era libanês. Como é que nos chamam? De turco. Para o meu avô, para o meu sogro, para a avó da minha mulher,
Chamá-los de turco era ofensa. Amanhã eles saem na rua, ô turco, vem cá. Eu posso processar? Não vou ter respaldo. Porque eu sou um branco, olho azul, sim. Então é muito mimimi, muita frescura. Vamos falar sério, tio. E ó, o seu Ivan Schmidt diz que as falas do senhor Inácio são épicas. Muito obrigado, professor Edson. Muito obrigado, doutor Rodolfo. Muito obrigado, seu Inácio. Muito obrigado. Nós nos despedimos. Ao Jeff, que está lá na técnica fazendo tudo acontecer, Jefferson Frois. E a Duda, que está aqui do lado também nos auxiliando. O Ponto a Ponto retorna na semana que vem, no último programa antes das fatídicas eleições. E vamos falar sobre os fatos que vão ocorrer nessa semana, que vai ser a mais longa do ano. Bom final de semana, se cuidem e até a semana que vem.